Olá, boa noite pessoal. Pessoal, eu sou uma pessoa muito insistente a respeito de certas coisas que a gente vê exposto ou editado na internet, né? E eu sou muito dos contras. Quando acontece algum fenômeno, como por exemplo estes agroglifos aqui, né? Esses agroglifos aqui foram os últimos 4 anos, até inclusive tá a data ali embaixo, o ano, né? Que apareceram em Ipuaçu, no oeste de Santa Catarina. É uma cidade próxima daqui de onde eu moro, não é muito longe, dá uns cento e poucos quilômetros. Uns 127, 130 quilômetros por aí, mais ou menos. E então em Ipuaçu, como eu já comentei num outro vídeo, desde o ano 2008 começaram a aparecer esses agroglifos nas plantações de trigais. E apareceu consecutivamente até 2013, daí parou, deu uma parada, ficou 10 anos sem aparecer. Daí novamente começou a aparecer aqui, ó. Como vocês estão vendo a data, eu vou passar o mouse aqui, ó. No ano aqui embaixo, ó, no ano 22, no ano 23, no ano 24 e esse ano que é o ano 25. E estes fenômenos acontecem sempre entre o mês de outubro e novembro. Isso enquanto as plantações de trigos estão começando a madurar ou já estão maduros, né? E é interessante que vêm pessoas, né, interessadas no assunto, assim como os ufólogos, né? E eles ficam admirados com as perfeições simétricas dos desenhos, né? Para eles é uma coisa muito perfeita e eles afirmam que realmente ser humano nenhum poderiam fazer desenhos tão bem feitos como realmente aparece nas plantações de trigos. E sempre isso acontece da meia-noite para a madrugada. Nunca acontece antes da meia-noite. Porque os agricultores que cuidam as suas plantações, né, às vezes eles trabalham na lavoura até 11, 11 e meia por aí da noite, né? E daí eles vão para casa descansar e dormir para no outro dia levantar cedo e começar o trabalho. E daí no outro dia, quando eles levantam de manhã cedo para dar a continuidade no trabalho, nos tratamentos dos trigais ou às vezes até mesmo a colheita, eles se deparam com estes símbolos que para muitos são enigmáticos. Mas eu tenho uma bronca com tudo isso pelo seguinte, gente. Os ufólogos, eles vêm analisar, tem ufólogos de vários lugares, né? Como já veio do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e aqui do Paraná mesmo, né? Eles vão lá examinar e eles ficam admirados com as perfeições dos desenhos. Mas eu fico cabreiro com isso, com este, com estas, com estes comentários que eles fazem, porque vocês podem verem aqui no no desenho do ano 2023, vocês vejam que ali não tem perfeição simétrica nenhuma. Ó. Ele está bem fora da simetria. Olha só. Veja. O círculo de dentro ele está desproporcionado com o círculo de fora. Olha, aqui está super aberto, aqui está bem fechado, aqui está mais ou menos, e esse círculo do centro também é a mesma coisa. Vocês vejam que desproporção que tem, tanto nos raios aqui no centro, como
como aqui no círculo do trigo, onde o trigo foi amassado, olha, lugares mais estreitos, lugares mais largos. Aqui nem fez perfeita circunferência, né? Como aqui também não foi feito. Então não existe uma perfeição como os ufólogos falam. E isso tudo por quê? Porque isso aí não tem nada a ver com coisas do além, não tem nada a ver com coisas do espaço, de outras realidades, de outros mundos, como eles afirmam ser. Porque se fosse este aqui, também seria mais ou menos quase que perfeito como esses. Esse aqui foi o último que apareceu agora em 2025. Esse aqui foi no ano passado. Esse aqui foi em 2022, né? Esse tá bem feitinho. 2023 tá uma lástima de mal feito. Agora tem uma, né? Às vezes eu faço brincadeira e critico também. Se isso é obra dos extraterrestres, neste ano aqui, eles estavam meio noiados, né? Eles estavam bêbados, embriagados, deve ter passado em algum bar em Ipuaçu, enchido a cara de cerveja, ou talvez de uísque ou caipirinha, esperaram chegar a madrugada e vieram e fizeram essa porcaria de desenho aqui mal feito, né? Então como que você vai atribuir uma coisa dessa a seres super inteligentes como os ufólogos dizem ser? Super inteligente que faz as coisas com perfeição, né? Aqui estão, vamos dizer assim, quase que perfeito, né? Agora aqui tá uma lástima, né? Aqui os ETs deviam estar bêbados, bêbados mesmo ou noiados, estavam tomados por alguma droga, porque é impossível, né? Seres tão inteligentes, uma hora fazer uns desenhos tão bem feitinho e de repente num ano eles darem uma furada desse tamanho assim, né? Então, gente, eu não acredito que isso seja feito por esses, que me desculpem os ufólogos, né? Mas eles querem sensacionalismo, eles querem sucesso, eles querem aparecer, ser um melhor que o outro, fazendo os análises nesses agroglifos, mas no fundo eles dão uma furada tão grande que eles não percebem ali, como vocês viram, né, no ano 2023, que desenho mais mal feito. Ali, 2022, 2024, 2025, foram pessoas capacitadas de fazer um desenho bem feito, com auxílio de um GPS, com auxílio daqueles aparelhos que os agremeceiros usam para a topografia, né? Que marcam os pontos bem certinhos e para eles poderem traçar os traços, né? Amassando os trigais. E daí no ano 23 aquela porcaria, deve ter sido gente que não tinha aparelho nenhum para fazer uma porcaria tão mal feita daquela, né? Tudo com os traços todos irregulares. Vocês viram ali, né? Eu mostrei. Então como que eu vou acreditar que isso aí seja feito por seres capacitados, inteligentíssimos, de outras dimensões, de outros mundos? Não tem, gente. E por que estes seres só de outros mundos vêm fazer estes desenhos somente nas plantações de trigais? Por que eles não fazem nas plantações de milho? Por que eles não fazem nas plantações de soja? Por que eles não fazem nas plantações de feijão? É só na plantação de trigo. O que eu concluo com isso? Que realmente é feito por pessoas, por seres humanos. Lá em Ipuaçu deve ter uma equipe muito bem treinada para fazer isso, né? Porque é só em Ipuaçu, aqui na região, que aparece. Não aparece em outros lugares. Trigais, na época da plantação de trigais, dos trigais, tem trigo plantado em toda a região
do oeste catarinense, do norte catarinense, do sul catarinense, menos lá para o litoral, mais para essa do centro de Santa Catarina para o do oeste tem trigais. Todos os agricultores plantam trigo. Você sai nessa época do ano, você só vê campo amarelo, cor amarelada ou cor amarelo palha, que são as plantações de trigais. O sudoeste do Paraná e o centro-sul do Paraná, até o noroeste do Paraná, também é a mesma coisa. É trigais em cima de trigais. Trigais em cima de trigais. Mato Grosso do Sul também é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Rio Grande do Sul também é a mesma coisa. E por que que esses abençoados ETs de outras dimensões, de outros planetas, só vêm em Ipuaçu fazer esses desenhos e não vão em outros lugares? Aqui na minha região, no meu município, o município onde eu moro, é enorme, é grande, é uma dimensão enorme na área de terra pertencente ao município. E tudo coberto por trigais nesta época do ano. E por que que os ETs não vêm fazerem também alguma coisa aqui parecida, né? Outra coisa que me fugiu da memória que eu queria expor aqui é porque eu disse porque eles fazem só nos trigais, não fazem no milharal, não fazem na plantação de soja, não fazem na plantação de feijão. Porque o milho tem a cana dura, é difícil de dobrar. O feijão, esse que a gente come e põe na mesa também. A canelinha dele, o caulezinho dele é duro, mas daria para amassar também, como o trigo. O soja é a mesma coisa, mas ele estando maduro também poderia ser amassado, igual o trigo. Por que que eles só fazem nos trigais? Porque o trigais tem o caulezinho bem fininho, é uma caninha oca, é facílima de dobrar. Até uma criança de 2 aninhos, 3 aninhos, se você pedir para ele dobrar, eles conseguem dobrar, sem fazer esforço nenhum. O trigo tem a cana muito macia mesmo. E daí, principalmente se ele está maduro. Se ele está verde, com a caninha bem alta já, ele também dobra, porque a caninha dele é oca. É tipo um bambuzinho, bem fininho. Então é fácil de dobrar. E de uma vez dobrado, quebrado, se o trigo é verde, ele ainda pode, com 4, 5 dias, ele pode se endireitar. Ele pode se reerguer de novo. Agora, se o trigo é maduro, deitado, de uma vez deitado, rente o chão, não levanta mais. Nem com reza braba não levanta. E esses ETs são tão inteligentes que eles sabem escolher até o momento certo de fazer esses desenhos nos trigais. Tá certo, gente? Isso aqui é uma ironia minha, né? Para dizer que as pessoas humanas, os seres humanos que fazem isso, eles esperam o momento certo, porque daí para fazer um desenho do tipo desses que eu mostrei aqui no vídeo, eles fazem questão de pouco tempo, de 1 hora e meia, eles fazem o desenho, fazem o amassado no trigal, porque é muito fácil de amassar, né? E eles usam aparelhos, né, para calcular as dimensões, para que as dimensões fiquem idênticas, iguais, né? Com exceção daquele do ano de 2022, não, de 2023, que vocês viram que ficou uma porcaria de mal feito, né? Então ali são pessoas que não têm experiência de trabalhar com isso e foram tentar fazer e fizeram aquela porcaria lá, tudo torta, tudo fora de dimensão e fora sem estética, vamos dizer assim, né? Sem simetria, fizeram uma coisa assimétrica.
quanto que os outros estão bem feitinho. Então é isso, gente. Eu tenho bronca com isso, porque esses ufólogos, claro que eles querem mostrar alguma coisa. Eles querem mostrar alguma coisa. Outro dia eu vi um vídeo aqui de um ufólogo aqui próximo da região, acho que é de Santa Catarina mesmo, acho, deve ser, falando com uma vidente sensitiva, né, a respeito por que foi escolhido só Ipuaçu para fazer aquilo. Daí a sensitiva, a vidente sensitiva dizia, não, porque Ipuaçu tem um portal que dá acesso aos extraterrestres. Outro papo furado, né, gente? Os extraterrestres aparecem, segundo as pessoas, os depoimentos das pessoas, eles aparecem em todas as partes do mundo, eles não precisam de portal nenhum, né? Para ter o fácil acesso, o livre acesso e o fácil acesso para chegar até no local onde eles querem chegar. É independente de portal, né? É interessante, né? É interessante. Então eu tenho bronca com isso. Eu tenho bronca com isso porque para mim isso é tudo uma farsa. É uma farsa mesmo. Vocês viram nos 4 últimos anos aqui que eu mostrei o desenho, em relação a 3 anos que foram mais ou menos bem feitinhos, bonitinhos, simétricos, e um totalmente fora da simetria, totalmente feio, torto, irregular, né? Quer dizer, ali os ETs deram uma furada bem grande, né? É como eu disse lá na minha ironia, eles devem ter, antes de vir para o trabalho à madrugada, eles ficaram num bar, numa lanchonete lá em Ipuaçu, e encheram a cara de cerveja ou outras bebidas, e daí quando eles se lembraram que tinham que fazer o trabalho, e foram lá fazer, e saiu uma porcaria de trabalho mal feito e torto, né, gente? É incrível como o ser humano procura coisas fora da nossa realidade. Por quê? É uma coisa que faz com que eles consigam uma autocompensação. Por exemplo, para não se sentirem frustrados naquilo que eles fazem, ou naquilo que eles querem fazer, ou que eles se prepararam para fazer, né? Então eles têm que mostrar alguma coisa. E daí qualquer coisa desse tipo, eles falam como se fosse a total verdade. A total verdade, e a verdade está com eles. Por quê? Porque eles são especializados na área, né? Mas eu sou o contrário, eu não sou especializado na área, e se eu fosse analisar um treco daquele lá no local, eu ia dizer, mas na hora, que aquilo lá não tinha nada a ver com extraterrestres, que aquilo é coisa dos seres humanos mesmo, né? E pronto, porque já houve em alguns lugares aqui próximo da onde eu moro que foi achado também um agroglifo, um pouco mal feito, igual aquele do ano 2023 ali, que eu mostrei aqui, bem mal feito. E eu sabe o que eles acharam lá no meio do trigais? Latinha de cerveja. Latinha de cerveja, garrafinha de... Acharam toco de cigarro, não pegou fogo na roça do trigal do homem, porque o trigo estava verde, não estava bem seco, porque se estivesse seco podia causar um incêndio, né? Porque o trigo quando está seco ele queima que nem palha mesmo. E acharam o toco de cigarro, acharam latinha de cerveja e acharam latinhas de refrigerante lá jogado no trigal. Quer dizer, então, para vocês verem como esses ETs também gostam das coisas aqui da nossa terra, né? Gostam de beber, gostam de fumar. É impressionante, né, gente? É impressionante. De tanto que foi visto esses vestígios, né, que foram pessoas que foram de madrugada fazer, e daí nunca mais aconteceu de fazerem agroglifo aqui próximo da minha região, no município vizinho nosso aqui, que inclusive faz divisa com o nosso. É impressionante, né, gente?
E outra coisa, há uns anos atrás, no século XX, isso aí acontecia muito na Inglaterra. Muito, mas muito. Mas vocês precisavam ver, eu pesquisava na internet já desde aquela época e descobri que na Inglaterra era o país que mais se encontravam agroglifos. Encontravam agroglifos que você ficava da boca caída e dizendo assim, gente, mas como pode acontecer isso durante a madrugada, né? Coisas tão bem feitas, de uma dimensão grande, enorme, e desenhos tão bem feitinhos, mas tão bem feito que parecia uma coisa assim, vamos dizer, pintado numa cartolina à mão. Só que, numa dessa que eu estava pesquisando e vendo esses agroglifos que apareciam também todos os anos na Inglaterra e também nos trigais, não era em outro tipo de plantações, eram trigais. Apareceu um círculo e dentro desse círculo tinha a raposa daquele navegador Firefox. Vocês sabem que existe um navegador Firefox, né? Que é uma raposa, né? Fox é a raposa na língua inglesa, né? Mas era idêntico o símbolo do navegador do Firefox. Raposa de fogo, né? E então, daí já naquela época eu já fiz crítica em cima daquele agroglifo do Firefox. Eu dizia, pô, cara, já pensou que impressionante? Lá na outra dimensão, onde existem, onde moram os ETs, os extraterrestres, eles também têm internet e é o navegador que eles mais usam é o Firefox, que eles vieram aqui no planeta Terra e desenharam o ícone do Firefox. Impressionante, gente. Impressionante. Isso tudo para vocês terem a ideia de que isso não tem nada a ver com coisas extraterrestres. São coisas do ser humano mesmo. E diz que depois teve uma época que parou lá na Inglaterra, porque foi descoberto como que os agricultores amassavam o trigo, para o trigo ficar tudo caidinho para um lado só. Descobriram a estratégia, a tática que eles usavam para amassar o trigo e ficar tudo caidinho para um lado só e ficar com as dimensões iguais, sem defeito, né, paralelos, etc, etc. Daí pegaram um agricultor, né, que suspeitavam que ele também fazia parte daquilo, porque quando ocorria o noticiário que tinha acontecido, ele não demonstrava muito envolvimento em admiração, em entusiasmo, em espanto, e foi suspeito, né? E daí pegaram ele e ele acabou contando que era um grupo de pessoas que faziam, eram muito bem treinados e faziam tudo aquilo que fazia, os desenhos, ícones, tudo, né? E para começar, aqui em Ipuaçu, os desenhos são simplesinhos. Não tem desenhos assim que possa te causar uma grande impressão. É só questão de círculo, estrelas, né? Círculos abertos, círculos fechados. Não tem um símbolo diferenciado disso, é só isso. Se você pesquisar todos os anos em Ipuaçu, desde 2008, você vai ver. É só assim. Até os primeiros anos em Ipuaçu eram desenhos bem comuns. Era um círculo enorme que dava... No primeiro ano apareceu 2, idênticos um com o outro, não eram diferenciados. Era um círculo enorme com um círculo menor dentro. Só que com uma simetria perfeita. Não tinha irregularidade nenhuma.
um destes primeiros agroglifos, o círculo maior tinha 9 metros de diâmetro, veja, não era grande, era pequeno. O outro tinha 12, parece, se não me engano, 12 metros. 12 metros é um tamanho pequeno. E era só um círculo maior com um círculo menor dentro. E daí no meio do círculo menor, outro círculo mais pequeno, com todo o trigo amassado e sempre no sentido horário, sempre no sentido horário. Nunca é difícil achar um que seja no sentido o contrário. Então, para vocês verem como os ETs que vêm aqui visitar Ipuaçu são pobres. Em questão de inteligência, eles são pobres, porque eles não fazem desenhos complexos. É só círculo. É círculo em cima de círculo, é estrela, é triângulo, é losango, é triângulo, é pentágono, é assim. Não sai disso. Não sai disso. Ainda ninguém teve a ideia de fazer um círculo com desenho, com ícone de alguma coisa. Por exemplo, o Firefox, como lá na Inglaterra aconteceu. Lá na Inglaterra também aconteceu de fazerem a cara do ET, com os olhão grande e oblíquo, né? Conforme você vê nos filmes e nos vídeos da internet, aquele, como é que é, os Greys, né? Que tem aquele olhão preto assim, ó, meio oblíquo assim, grande, aquele cabeção, queixinho fininho. Na Inglaterra aconteceu de encontrarem desenhos assim também, né? De ETs, aqueles ETs comuns como aparecem em filmes, aparecem em vídeos, aparecem nos depoimentos das pessoas, quando as pessoas falam que viram, né? Que são os Greys, aqueles seres baixinho, magrinho, só com 4 dedos na mão, com aquela cabeça bem redondona, queixinho estreitinho, boquinha pequenininha, narizinho bem pequenininho, aqueles olhão grande, preto ainda por cima de tudo, né? Lá na Inglaterra chegou a aparecer agroglifos com aqueles desenhos também, né? Além do Firefox apareceu também. Ainda agora há pouco eu estava pesquisando aqui em Poçu, no computador, e apareceu um agroglifo antigo lá da Inglaterra que tinha a cara do ET, né? E também outros desenhos aparecia lá, não era só ET. Aparecia flores, aparecia estrela, aparecia planetas, sistema planetário e uma porção de símbolos, letras estranhas, né? Tipo letras gregas, né, símbolos parecidos com o alfabeto hebraico, uma porção de coisa, né? E aqui os nossos ETs por enquanto são pobres em questão de capacidade inteligível, inteligência, porque eles só fazem círculos, triângulos e não sai disso, né? Porque nossas pessoas, artistas que fazem isso nos trigais, por certo, estragando a plantação dos agricultores, não levando em conta que os agricultores gastam grana, gastam dinheiro para cultivar uma plantação de trigo, e eles vão lá e amassam sem eira e sem beira, né, dando prejuízo para o agricultor, né, e daí vindo todos esses pesquisadores, né, criando essa ilusão de que realmente, nossa, foram visitados pelos ETs de outra dimensão, de outro sistema planetário. Nossa, que fantástico. Gente, isso é tudo palhaçada, viu? É igual a história de lobisomem de Boitatá e outras coisas, né? Não sai muito fora disso. Vocês não pensem que tudo é verdade, porque até hoje ninguém conseguiu tirar uma foto de um ET de verdade. Pelo menos até agora eu não vi, né? São só fotos criadas, né? Fotos criadas pela internet mesmo.
né? E agora, ainda mais com essa inteligência artificial, isso aí vai dar pano pra manga, viu? Vocês vão ver que logo, logo vai aparecer gente. Já tá, né? Gente conversando com ETs. Disco voadores caindo na praia onde tem os banhistas e saindo os ETs de dentro. Já começou a aparecer, né? Depois que surgiu essa inteligência artificial e fazem uma coisa tão perfeita que parece real. Mas é tudo artificial, né? Beleza, gente? Eu vou parar por aqui, senão eu vou ficar a noite inteira falando disso, porque eu tô com 73, tô quase nos 74, eu nunca vi um disco voador. Vi luzes estranhas, mas não tenho certeza que seja um disco voador. Porque luzes estranhas pode ser qualquer fenômeno. À noite acontece, pode acontecer. Não quer dizer que eu tenha visto uma luz estranha e que aquela luz eu fosse dizer assim, nossa, eu vi um disco voador, gente. Não, eu nem posso falar isso porque eu não tenho certeza. Beleza, gente? Eu vou parar por aqui, senão daqui a pouco eu fico brabo e eu vou começar a xingar todo mundo. Beleza? Fui, tchau, mas eu volto de novo. E esse ano pode ter certeza que Ipuaçu não aparece mais, porque já tá acabando a colheita do trigo, né? Daí só pro ano que vem. Porque eles esperam o trigo maduro porque é fácil de fazer qualquer tipo de desenho no trigo maduro.